os poucos agentes públicos que, às vezes, estão combatendo crime cibernético, eles olham esse cenário isolado e falam: ah, peguei o golpista, está aqui, peguei esse golpe, terminei, concluí a minha investigação. E ele não vai atrás da rede. E aí a gente fica com um rodinho desse tamanho na frente do Oceano Atlântico, jogando onda para cima, e a gente não consegue acabar com o serviço, não consegue diminuir, não consegue fazer investigações fechadas. Então eu acredito que é fundamental a gente conhecer isso. Eu gostaria de, gentilmente, pedir licença para começar fazendo uma breve introdução sobre essa nossa abordagem, tendo a perspectiva sobre como o tema de cyber tem impactado em todos os sentidos, e quando eu digo todos os sentidos, vamos dizer, tanto para o bem quanto para o mal, as organizações, o setor público, a iniciativa privada, a sociedade de maneira geral. E temos, ao longo do dia hoje, debatido bastante acerca do quanto que essa mudança também tem chegado ao Ministério Público em todas as suas instâncias. Queria começar pedindo um comentário geral. Primeiro, se puderem, começando pelas moças primeiro, né? Doutora Júlia, por favor, se puder, começando, depois Fabrício, por gentileza. Boa tarde a todos os presentes, especialmente aqui aos representantes que estão comigo nesse belíssimo painel de uma temática tão relevante e atual para o Ministério Público brasileiro. Então, meus cumprimentos, ainda que à distância, ao Daniel Tupinambá, ao meu querido colega Fabrício Lamas, que já tive o privilégio de estar presencialmente e conversar sobre os temas que são tão caros ao Ministério Público. E eu também faço questão de agradecer ao Piccoli pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar em evento de tamanho gabarito e que permite, né, que o Ministério Público se defronte e debate essa questão de evolução tecnológica e de integridade nessa temática que é tão relevante quanto também o aprofundamento tecnológico na seara da nossa instituição. Então, pedindo escusas também para todos os participantes, eu justifico, não tenho nenhum problema em falar. Eu estou grávida, já estou com 37 semanas de gravidez, então esse é o verdadeiro motivo por eu não estar pegando um voo para me deslocar a Brasília. E aí também eu já faço a devida ressalva, foi um dos motivos pelos quais atualmente, né, constou ali do meu currículo que eu sou assessora no CNMP e também na PGR, e atualmente eu regressei ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque evidentemente aqui é a minha residência, onde a minha família vai morar. Então, fazendo esse disclaimer, típico daqui a pouco, né, de mulheres, e voltando ao Dia da Mulher, faço questão de fazer essa menção e agradecer que, mais uma vez, né, o Piccoli teve a total sensibilidade de me dar essa oportunidade de aqui falar ainda nesse contexto atual. Então, vamos lá. Falando aqui com esses dois experts, um que é Cyber GAECO e o outro que trabalha diretamente como diretor de segurança de informação de uma grande empresa que é Elitron, né, de cybersecurity. Então, aqui cabe a mim, né, em razão do meu desenvolvimento acadêmico, tenho certeza de falar muito mais nessa seara da governança, né, da governança do Ministério Público, de como a gente vai conter, né, não via propriamente a tecnologia, mas via análise de risco, dimensionamento de riscos e desenvolvimento e disseminação de integridade em termos de técnicas para internas, né,
para que o nosso público tenha a possibilidade de mitigar, reduzir as vulnerabilidades que a tecnologia hoje leva a nós, que estamos detentores de dados tão relevantes, tão sensíveis, a diariamente enfrentar. Então, assim, o que eu gostaria de trocar inicialmente com vocês. Hoje, nós somos, além de investigadores, nós somos alvos, né, como instituição. Então, aqui, o que eu quero pontuar e vai ser o objeto principal da minha conversa hoje com vocês, é que a cibersegurança, ela, diferentemente do que pode ser imaginada num primeiro momento, ela não é exclusivamente tecnológica. Ela também se volta muito para governança. E a maior parte, eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, não de quem atua diretamente no Cyber GAECO, apesar de ter, enquanto coordenadora do GAECO de lavagem de dinheiro, ter substituído alguns períodos o meu, à época, colega Roberto Alvim. Sem dúvida nenhuma, hoje, as nossas principais fraquezas identificadas institucionalmente, ao menos aqui no âmbito do Ministério Público do Rio Grande do Sul, estão relacionadas muito mais a comportamentos do nosso pessoal do que propriamente de ataques hackers externos. Então, evidentemente que esse comportamento interno permite essa vulnerabilidade, nos torna mais acessíveis a esses ataques, mas então eu venho propor com essa minha fala muito mais uma ideia de prevenção institucional, com disseminação de cultura, do que propriamente uma evolução tecnológica. Sem dúvida nenhuma, nós temos que partir para as duas facetas como instituição. Mas hoje, sem dúvida, vou me centrar nesse ponto, Daniel. Muito obrigada pela iniciação. Excelente, doutora. Muito obrigado. Ótimos pensamentos. E que nos faz também trazer, né, doutor Fabrício, uma perspectiva de como essa mudança também do crime organizado se ajustou perante essa perspectiva, e temos modalidades novas de cometimento de crime no mundo digital, desde todo tipo de extorsão, para os casos de ransomware, os ataques mais tradicionais, técnicos de segurança cibernética, mas também as fraudes de negociação de dados, até mesmo no mundo da Deep Dark Web. Se o senhor puder comentar um pouco mais, enriquecer o nosso momento, eu agradeço. Perfeito, perfeito. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Júlia. Acho que vi a Júlia esses dias lá na DISP, né, em Porto Alegre, tive a honra de ver. Boa tarde a todos, é uma satisfação. Para nós esse tema é bem caro, né, porque nós, na atuação de combate a crimes cibernéticos, nós vivemos muitos pontos, né? Um deles que a criminalidade está toda indo para o meio cibernético. É muito mais fácil para um criminoso aqui em Goiás ir para um computador e poder praticar o crime contra pessoas que estão nos 27 estados da federação, do que ele pegar uma arma de fogo, às vezes ser agredido, enfim, ser reconhecido, né, ter uma resposta rápida. Então nós temos uma criminalidade cada dia mais crescente, né? E nós temos observado que as organizações criminosas, elas estão migrando e tratando um crime. O sistema hoje, você consegue na internet facilmente fazer um curso de como aplicar golpe, você consegue obter dados, você consegue comprar laranjas, né? E a gente tem visto uma organização disso muito grande, o que gera a preocupação nossa em dois aspectos. Um, como agentes responsáveis por combater esses crimes, e nós precisamos estar atentos. E dois, eu ouso dizer que o Ministério Público é o maior protetor de direitos fundamentais também relativos a dados, porque os dados dos crimes, das vítimas, os nomes das vítimas de estupro, por exemplo, estão conosco, o nome das vítimas de agressão. Agora, os crimes de pedofilia que assustam a gente num nível absurdo, né, doutor? E todos esses dados hoje, na verdade, antigamente até, Daniel, quando alguém queria acessar um dado, se alguém invadisse uma promotoria há 15 anos atrás, ele tinha acesso a muito pouco dado. Hoje, com uma senha de alguém, ele consegue ter acesso
a depender do que ele faz ali a nível de invasão, né, colateral, a depender do que ele faz como ataque, ele tem acesso a um banco de dados do país inteiro, o que gera um problema enorme, né, uma necessidade de nós termos atenção, responsabilidade, esse aspecto que a Júlia falou, de nós como seres humanos, eu até brinco, né, muitas vezes o software é muito bom, o hardware é muito bom, o problema está no peopleware, né, estão nas pessoas que não se cuidam necessariamente, não tem a dimensão da importância de proteger isso. Mas é um cenário muito desafiador e é um cenário que não adianta não adianta nós irmos para a academia com relógios inteligentes, nós irmos para casa, ligarmos o Netflix, não temos mais que alugar filme, ou a gente ouvir música pela internet, tudo quanto é lugar do mundo, e achar que o crime não mudou, achar que a nossa proteção de dados não mudou, né? É uma necessidade premente de nós trabalharmos em todos esses lados e nós entendermos que não dá para sermos promotores neste século com a cabeça no século passado. Não dá para o Ministério Público existir sem a gente entender essas mudanças, sem correlacionarmos e sem entendermos que nós temos que proteger a nossa instituição e os dados que nós temos e proteger a sociedade contra o crime organizado, contra o crime cibernético, contra todas essas modalidades que estão nos afligindo e contra a mudança do criminoso comum para o meio virtual. Excelente, excelente. Júlia, voltando aí para você, a gente aprendeu aí, nos preparando para estar aqui nessa tarde agradável, que você já vem como embaixadora de inovação e até alguns elementos associados a esse tema, mas é muito curioso e até muito satisfatório para a gente ver que você sempre defende a causa do safety, como nós temos até trabalhado na academia de cyber hoje, falando mais em safety do que security, propriamente dito, né? Porque a visão de segurança tem uma limitação quase que semântica ali de travas e limitações, o que seria antagônico à visão de inovação. Se você puder discorrer um pouquinho conosco também aí sobre essa experiência do sandbox e outros ambientes de proteção que você já entende como razoáveis para fomentar a inovação, para disseminar também a colaboração das parcerias do setor privado com o setor público também de alguma maneira. Por favor. Perfeito. Eu sou uma entusiasta dessa ferramenta que nos é dada, que é o sandbox regulatório. Exatamente por isso, porque a gente dimensiona a capilaridade dos riscos que a gente vai estar investindo nessa nova tecnologia. Só puxando o gancho, né, para o que o Fabrício vinha dizendo, o criminoso, no momento que ele migra para as telas, migra para o virtual, e a gente vê nitidamente o gráfico a partir ali da pandemia, digamos assim, na Espanha a gente falava, né, da migração do crime callejero, né, o crime de rua para o crime virtual, a gente puxando ali um pouco de análise econômica do crime, Gary Becker, né, Rational Choice, custo-benefício, a gente identifica que essa migração ela não está exclusivamente, né, pela uma inovação ou porque o criminoso ficou preguiçoso. Não, é porque custo-benefício para ele tem uma capilaridade muito maior, como bem destacou o Fabrício, o sujeito da tela do seu computador do interior do Rio Grande do Sul, tem a capacidade de atacar o outro lado do Brasil e, quiçá, sem fronteiras territoriais. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito mais difícil, né, que ele venha ainda hoje ser respectivamente capturado. O sandbox regulatório também não deixa de ser, analisando o custo-benefício dos riscos, nós temos sim que fomentar a inovação. A gente sabe que para se chegar até onde se quer, não se pode permanecer adotando as mesmas ferramentas que se tem. E não apenas a inovação voltada a uma nova tecnologia, mas muitas vezes a junção de mais de uma metodologia já existente para se chegar a soluções distintas. E cada vez mais hoje, em razão, aí falando, né, pelo lado do público, a gente está dependendo dessa cooperação público-privada, não exclusivamente, né, para essa temática que a gente está falando aqui hoje,
para a investigação criminal, especialmente quando a gente fala de crimes que envolvam pessoas jurídicas, mas a atividade empresarial desenvolvida por pessoas jurídicas que têm tecnologias que muitas vezes são dificilmente acessíveis diretamente para o público. Então, o que se demanda? Se demanda cada vez mais que a gente se incentive pelo poder público o desenvolvimento pelo setor privado, que dispõe de orçamento, de budget para a construção de novas tecnologias, mas, evidentemente, dando a esse privado, e aí falando especificamente dessa ferramenta do sandbox regulatório, uma espécie de segurança. Porque no momento em que a gente fomenta, vamos lá, setor privado, vamos desenvolver uma determinada técnica, e essa técnica pode, eventualmente, como qualquer inovação, vir a incorrer num atentado ou ir de encontro a alguma norma atualmente vigente em razão daquilo que se pretende desenvolver. É muito arriscado para o setor privado fazer todo esse aporte financeiro, porque inovar corresponde necessariamente a um aporte, caso não se venha dar a segurança de que, bom, nesse sandbox regulatório, ou seja, nessa caixa de areia delimitada, não vão incidir eventuais normas que hoje venham a punir eventual descumprimento da legislação vigente. Por quê? Porque se quer fomentar a inovação a partir de investimento privado. Então, as cautelas, elas têm que ser dimensionadas dentro do contexto fático necessário. O público, ele demanda a inovação, não dispõe de recursos, mas dispõe de, muitas vezes, um setor privado que tem o total interesse, mas tem um receio de que, como está nesse contexto atual, vir a incorrer em determinadas normas que lhe acarretem uma punição. Então, mitigar, né, razoabilidade, ponderação, eu acredito que são palavras que traduzem muito essa ferramenta do sandbox regulatório. Então, eu sou completamente favorável. Por quê? Porque a gente vai estar dando para esse particular normas de governança específicas para tratar aquela dada situação, naquele dado contexto, evidentemente, aí com todas as normas jurídicas voltadas para regulamentar esse sandbox regulatório, né? Ali, algumas empresas não, os setores de energia, de telefonia, muito tem já se voltado para isso, e acredito que sim, o setor já, até mesmo da alimentação, em dados casos, tem permitido, em função de várias perspectivas, aí muito mais cautelosas que se tem que ter em razão do que a alimentação pode acarretar, também já está investido nessa ferramenta para desenvolvimento, para inovar, mas com cautela. Excelente. Puxa vida, dá vontade da gente ficar aqui debatendo sobre essas coisas tão virtuosas, muito mais. E aí, Fabrício, eu queria voltar um pouquinho também para a questão da dinâmica, do tamanho do crime. Porque toda essa dinâmica de inovação, se por um lado, como a Júlia comentou, a iniciativa privada tem até mais orçamento, mas tem um dado muito curioso que eu gosto muito, como eu gosto muito de números, eu os trago muito para tentar ilustrar. Temos um levantamento dando conta de que o crime cibernético fechou o ano de 2025 com a movimentação financeira da ordem de 8,5 trilhões de dólares. Se nós olharmos dados do Gartner, para focar um pouco naquilo que nos cabe, o Brasil inteiro gastou em cibersegurança 2,5 bilhões de dólares. Então, estamos falando de uma distância abismal. O outro lado do crime, e se nós pegarmos as técnicas tradicionais de investigação, né, o follow the money, know your client, know your customer, know your employee, e o follow the money está ali mostrando para a gente o tamanho desse abismo. E aí surge para piorar um pouco essa situação dramática, o Crime as a Service, que
eles inovam e inovam muito bem, o criminoso. Comenta um pouquinho para a gente, por favor, sobre isso. Olha, eu gosto muito de falar sobre isso e até é um dado curioso, né? Porque se hoje formos pesquisar qual é a quantidade de crimes cibernéticos que existem no Brasil, nós não teremos essa resposta até de um modo seguro, porque nós temos diferenças entre algumas organizações na ordem de 100 milhões na quantidade de crimes, né? Daí a gente tem uma noção de que não se pode estimar. Eu até brinco e falo, os senhores provavelmente essa semana todo mundo aqui recebeu alguma tentativa de golpe, seja um número tocando, né? Eu ontem recebi ainda uma ligação do Nubank, né? Uma tentativa, eu nem sou cliente do Nubank, mas minha conta ela tinha sido invadida naquele momento. Mas por que é importante a gente observar isso? Porque hoje para o criminoso é muito fácil. Hoje a gente tem o crime enquanto um serviço, crime as a service, que é a possibilidade de uma pessoa ela, assim como uma empresa, imagina, eu quero abrir uma empresa, eu vou lá no Sebrae, eu consigo ter alguém que me ensina como eu faço a contabilidade, como que eu faço marketing, eu quero vender pão, eu consigo ter um curso sobre como eu faço pão, sobre como que eu organizo o fornecedor. E o Crime as a Service, as organizações criminosas de suporte, elas funcionam assim, literalmente. Eu quero fazer um crime virtual, eu pego e eu faço um curso, eu tenho cursos, eu tenho locais em que você aprende. Eu quero dar um golpe, eu preciso de ter um serviço de spoofing, aqueles números que aparecem aleatórios, aquilo é spoofing, é uma técnica. Tá aqui o software, você me paga tanto. Não, agora eu preciso de uma conta laranja. Existem serviços que entregam dinheiro para você em espécie. Um percentual fica com aquela organização criminosa e ela entrega em espécie. E nós temos que combater isso com afinco. E o que tem acontecido na ponta? Os poucos agentes públicos que às vezes estão combatendo crime cibernético, eles olham esse cenário isolado e falam: peguei o golpista, está aqui, peguei esse golpe, terminei, concluí a minha investigação. E ele não vai atrás da rede. E aí a gente fica com um rodinho desse tamanho na frente do Oceano Atlântico, jogando onda para cima, e a gente não consegue acabar com o serviço, não consegue diminuir, não consegue fazer investigações fechadas. Então eu acredito que é fundamental a gente conhecer isso. E até aproveitar um gancho do que a Júlia disse e que mencionou sobre a cooperação, sobre essa importância, eu queria trazer até sobre um outro aspecto, que é a cooperação de informações. Eu até gosto de classificar que existem 3 tipos de empresa no Brasil e no mundo, né, no que diz respeito à tecnologia. As que acordaram, entendem que tem que cooperar com a gente, né? Se um crime acontece dentro do Facebook, quem tem que passar a informação para a gente do que está acontecendo e nos alertar e estar atento? O Facebook. É igual um crime que acontece dentro de um clube, e o clube vem e nos passa essa informação, né? Nós temos algumas empresas que só fazem aquilo que eles precisam, né? E só respondem o que é, e nós temos as que brigam. Aqui a gente tem bloqueio, tem toda aquela guerra. E eu falo que assim, nós caminhamos todos pela mesma rua. Quando a gente vai embora, eu gosto de usar essa expressão quando estou conversando com alguma empresa sobre a necessidade de cooperar. No fim do dia você vai passar pelas mesmas ruas que nós passamos. Os nossos filhos terão os mesmos problemas. A internet que a gente acessa é toda a mesma. Se todo mundo não acordar, se não conscientizar sobre essa necessidade de juntar, o crime está organizado, o crime está unido, a gente tem Crime as a Service para ir. Se órgão público e empresa não se unir, a gente já não vai dar conta unindo, talvez, pela quantidade de volume. Mas o cenário tende a ser muito pior do que já é. E nós precisamos, né, de uma sociedade segura, de uma internet segura, porque é um outro problema. E já terminando, me desculpem pela prolixidade, antigamente, quando eu era criança, minha mãe sabia que eu estava seguro porque eu estava dentro do quarto. Hoje em dia, talvez dentro do quarto, dependendo do aparelho que eu estiver mexendo, eu estou mais em risco do que se eu estivesse na rua. Fato total. Bom, pessoal, como eu disse agora há pouco, assim, ficaria horas aqui debatendo sobre isso. Percebo que, inclusive, aqui pelos rostinhos que eu vejo perante a nós, também há uma satisfação, muita gratidão a vocês. E estamos com o tempo estourado, mas eu não quero ser tão indelicado. Eu queria pedir, Júlia, se você puder fazer uma consideração final breve para nós e para a audiência aqui, por gentileza.
Eu vou contar, porque eu acredito que a gente contando as nossas dores e até demonstrando para muitos, daqui a pouco o público que esteja aqui conosco não seja esse público muitas vezes reticente a querer ingressar nesse mundo novo, se aculturar nas novas tecnologias, ou minimamente ter noções de segurança para evitar tanto que se torne a pessoa, o particular, que seja membro ou colaborador do Ministério Público vítima, ou permitir, né, que por essa vulnerabilidade ele torne a instituição uma vítima. Eu, à época, era coordenadora do GAECO de lavagem, eu e o pessoal que trabalhávamos ali numa determinada investigação, passamos por mais de um ano numa investigação que follow the money, de fato, voltaria muitos recursos para os cofres públicos, em função de uma vulnerabilidade muito específica, que até hoje parece uma brincadeira, né? Um dos magistrados que estava responsável por analisar os pedidos cautelares com os máximos graus de sigilo, ele mantinha a respectiva senha do acesso, tanto a Sysbajude e resto, embaixo do respectivo teclado. Depois se apurou, inclusive já é de conhecimento aqui no Rio Grande do Sul, com trânsito julgado, que um dos envolvidos condenado, mas, ao mesmo tempo, não permitiu que a gente tivesse um êxito naquela investigação, ao menos não na forma como se pretendia. Então, eu volto exatamente aqui para aquele ponto que eu iniciei e que eu fomento. Nós temos, sem dúvida nenhuma, que olhar, e aí muito mais, daqui a pouco, com uma visão institucional, por meio da própria Procuradoria, em quais são os métodos tecnológicos para evitar, né, tecnológicos mesmo, para evitar que a rede ela seja atacada como um todo. Mas a gente não pode se esquecer, né, que nós, membros, servidores, colaboradores em geral do Ministério Público, a gente precisa disseminar esse aculturamento, evitar phishing, engenharia social, um compartilhamento indevido, credenciais reutilizadas. Quantas vezes já não se ouviu de colegas dizendo, mas eu tenho que trocar a minha senha de novo, duplo fator. É esse tipo de consciência que a gente tem que mitigar, reduzir, especialmente por quê? Porque a gente cada vez mais, com o passar das instituições do Ministério Público. Então, essa constante disseminação de integridade voltada para tecnologia, governança nessa área tecnológica, ela é imprescindível para a integridade da instituição como um todo. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acredito que fica a minha fala no sentido de que não precisamos ser amantes de tecnologia, amantes da inovação, fomentar como eu, sandbox regulatório, mas sim precisamos sim estar alertas para não nos tornarmos vítimas e, ao mesmo tempo, tornarmos, por nossas vulnerabilidades, a nossa instituição vítima desses ataques que são cada vez mais frequentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Fabrício, me perdoe, estão de fato aqui me pedindo para encerrar diretamente. Júlia, muito, muito, muito obrigado. Espero que possamos manter o contato aí e tudo de bom para essa reta final da gestação. Fabrício, muito obrigado mais uma vez. E a todos aí, obrigado pela paciência, pela audiência. E estamos à disposição, pessoal. Todos os canais da JX à disposição de vocês. Fiquem bem.